pela oportunidade de falar nessa reunião. Eu sei que hoje a reunião é uma reunião masculina, reunião de homens. E eu trouxe para falar a vocês hoje um tema ligado a fazer diferença no reino de Cristo. Homens que fazem diferença no reino de Cristo. E quero falar sobre isso. Amanhã nós vamos na palestra ligada à conferência, cujo nome estava projetado ali. O tema é santificação, santidade, né? E santificação. Eu quero falar amanhã, na sexta-feira, na conferência propriamente dita, nós vamos falar sobre conceitos, distinções importantes ligadas à santidade, à santificação, e também verdades importantes ligadas a essas palavras, santidade e santificação. Obrigado, irmão. Nós teremos também no sábado à noite outra palestra, também ligada à nossa conferência, quando vamos falar sobre apelos do apóstolo Paulo, ligados à santificação, à santidade, à santificação, com base em Romanos, no capítulo 12. Então nós vamos trabalhar amanhã, sábado à noite, ou melhor, sábado à noite, amanhã não, mas na sexta, já mencionei qual é o tema. No sábado falaremos sobre Romanos 12, sobre apelos do apóstolo Paulo aos crentes de Roma, apelos ligados à santificação em face do mundo ao nosso redor. No domingo pela manhã, nós vamos dar sequência ao tema da conferência, falando sobre santificação e observando o que a palavra de Deus fala sobre a imoralidade sexual, quando contraposta ao conceito de santificação. Nós vamos estudar 1 aos Tessalonicenses 4, versículos 3 a 8. Por que o cristão deve evitar a imoralidade se ele quer ser santo? E veremos 4 respostas do apóstolo Paulo nesse texto que eu mencionei. E no domingo à noite, fechando a conferência, nós vamos falar sobre 3 ideais do autor de Hebreus. Falaremos sobre Hebreus 12, 14 a 17. Vamos falar sobre 3 ideais que o autor de Hebreus queria que se concretizassem na comunidade para a qual ele escreve e que refletiriam a busca de santificação. Então, nosso tema predominante é esse: santidade, santificação em face do mundo que nos rodeia, em face do secularismo. Hoje, nesta reunião, na reunião de homens, nós vamos falar sobre os homens que fazem a diferença no reino de Cristo. E isso é importante para nós, porque nós que somos homens crentes, queremos fazer diferença no reino de Cristo. E isso se faz extremamente urgente nos dias modernos, porque o conceito de homem crente na atualidade tem se desgastado, não só na atualidade, mas de uns tempos para cá. Nós temos visto uma espécie de desgaste da figura masculina dentro da igreja. Nós vemos, por exemplo, pessoas, homens, que acreditam que para que se tornem modelos de homens cristãos, eles têm que adotar certas posturas que não são posturas lá muito naturais. Nós percebemos pessoas que querem transmitir, homens que querem transmitir um perfil de santidade, e para transmitir esse perfil de santidade, muitas vezes apresentam um modo de tratar as pessoas que é nitidamente artificial. Então nós percebemos homens que impostam a voz para falar, adotam certos trajes ali, dizendo que para ser um crente, um homem crente mesmo, você não pode vestir esse tipo de roupa ou aquele outro tipo de roupa. E
alguns acreditam que para ser um crente espiritual você não pode dar risadas, você não pode dizer nada engraçado e nem achar graça em nada, e ter essa postura ranzinza, como se fosse um crente, como dizem por aí, um crente batizado em suco de limão. Ali, ranzinza, mal-humorado, de cara feia, e dizem então, essa postura, esse modo de se apresentar, é a postura do homem maduro, do cristão maduro, do homem que leva Deus a sério, do homem que deve ser imitado por quem quer ser de fato espiritual. Mas isso não é verdade. Quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós percebemos que os homens de Deus, eles não eram assim. Eles não se davam a esse tipo de representação teatral. Eles não abraçavam uma espécie de estereótipo e representavam isso publicamente. Não era assim. Nós percebemos que os homens de Deus, os santos homens de Deus presentes na palavra de Deus, nas Escrituras, eram pessoas extremamente, incrivelmente normais. Eram pessoas bem-humoradas, eram pessoas inteligentes, eram pessoas que se relacionavam com os outros de modo equilibrado e normal. Mas nós temos visto isso por aí afora nas igrejas. Temos visto esse padrão ilusório, teatral, e as pessoas percebem que esse padrão não é real, que ele é artificial, e acabam zombando disso e desprezando isso. Nós somos homens de Deus, nós somos homens crentes. Como nós devemos nos apresentar? Qual deve ser a nossa performance diante das pessoas, em especial do povo de Deus? Outras pessoas, num extremo estranho e até meio mundano, acreditam que os homens, para transmitirem essa ideia de serem homens de verdade, em face de uma sociedade em que os conceitos, as distinções entre os sexos estão desaparecendo, tem que ser pessoas rudes, tem que ser pessoas brutas, tem que ser pessoas até violentas e amargas e severas e ásperas, quando isso, na verdade, também não é nenhum padrão encontrado nas Sagradas Escrituras. Na verdade, é curioso notar que personagens no passado, e nós podemos verificar isso também na experiência atual, personagens que não têm nada que ver, personagens masculinos que não tinham nada que ver com a masculinidade, eram extremamente rudes, ásperos e violentos. É curioso notar, por exemplo, na história bíblica, quando nós olhamos para as figuras de alguns reis da Síria. Alguns reis da Síria, os irmãos conhecem a história dos assírios, eram extremamente cruéis, severos, sanguinários, pessoas que não tinham nenhuma expressão de afeto por ninguém. E, no entanto, eram homens que pintavam o rosto, se vestiam como mulher, acredite se quiser, imperadores assírios, pintavam o rosto, se vestiam como mulheres e até afinavam a voz para falar. E eram extremamente duros, e extremamente cruéis, e extremamente sanguinários. Quando nós estudamos a história da queda de Jerusalém no ano 70, promovida pelo general romano Tito, e nós nos debruçamos sobre as obras de Flávio Josefo, que escreveu uma obra interessante chamada História das Guerras dos Judeus. E nós estudamos e descobrimos o perfil das diversas facções que havia dentro de Jerusalém, facções terríveis, de bandidos, de assassinos, de pessoas que estavam dentro da cidade praticando crimes horríveis, enquanto os romanos cercavam a cidade lá fora. Os judeus não podiam sair, porque lá fora estavam os romanos, prestes a prendê-los e entrar na cidade, como de fato entraram e destruíram Jerusalém no ano 70. E muita gente dentro da cidade querendo sair não podia e sofria nas mãos dessas facções que viviam dentro da cidade ali, tentando explorar o povo que não podia fugir. E Flávio Josefo diz
que alguns líderes dessas facções eram homens que pintavam o rosto também. Pintavam o rosto, se vestiam como mulheres, eram travestis. Alguns líderes das facções judaicas que se levantavam contra Roma e que se levantavam contra o próprio povo dentro de Jerusalém, eram travestis. Se vestiam como mulheres, pintavam o rosto, ajeitavam os cabelos como mulheres, falavam como mulheres e andavam com punhais matando as pessoas por aí fora. Nós não podemos associar masculinidade à violência. Nós não podemos associar masculinidade à rudeza, à frieza, à falta de sentimentos. Nós não podemos fazer isso porque a Bíblia não ensina isso. E a própria história e os dias atuais mostram que isso não é verdade. Que muitas pessoas, muitos homens que não têm nada que ver com perfil nenhum de masculinidade, eram extremamente cruéis, extremamente rudes, extremamente sanguinários. Como então nós podemos encontrar na Sagrada Escritura modelos para nós? Modelos de pessoas que fazem diferença, que fizeram diferença e que se nós imitarmos, faremos diferença também. Bom, eu quero compartilhar com vocês nesta noite, na nossa reunião aqui de homens, no nosso congresso aqui, nessa parte que é reservada somente aos homens, eu quero falar para vocês, com vocês, acerca de um personagem especial que é mencionado em Gálatas 2. Observe o texto de Gálatas 2 e veja aqui um indício de alguém que era modelo. E vocês talvez estranhem eu usar justamente esse texto de início para falar dele como modelo. Mas os irmãos perceberão como ele era um modelo de forma sutil aqui nesse texto, em Gálatas 2, de 11 a 13. Os irmãos devem se lembrar, os irmãos que conhecem a Sagrada Escritura, que conhecem a carta de Paulo aos Gálatas em especial, os irmãos devem se lembrar que o apóstolo Paulo, em Gálatas, ele lida com um problema muito sério, que é o problema da judaização dos galateus. Os galateus, eles formavam os homens para quem Paulo, as pessoas para quem Paulo escreve na carta aos Gálatas, eram membros de 3 ou 4 igrejas na Galácia, na região central da Turquia. As cidades talvez de Icônio, Listra, Derbe e talvez Antioquia da Pisídia, que ficava na fronteira entre a Galácia e a Pisídia. Essas igrejas tinham sido evangelizadas pelo apóstolo Paulo em sua primeira viagem missionária, mas muito depressa elas se desviaram para seguir o judaísmo. E o apóstolo Paulo então escreveu a carta aos Gálatas, decepcionado com o desvio que elas estavam aparentando praticar. Havia já um certo comprometimento daquelas igrejas com as doutrinas judaizantes, que ensinavam a circuncisão e a guarda de dias. E o apóstolo Paulo então escreveu a sua primeira carta, mais ou menos no ano 48, para censurar essa postura daquelas igrejas, que muito depressa estavam se desviando do evangelho pregado pelo apóstolo Paulo e anunciado por ele em sua primeira viagem naquelas regiões. E ele narra, ele diz que, para fortalecer o seu argumento acerca da falsidade da proposta judaizante de sujeição do crente à lei mosaica, especialmente no que diz respeito à circuncisão e uso de certos alimentos e guarda de dias, ele diz que o apóstolo Pedro cometeu uma falha. Ele diz que o apóstolo Pedro, quando estava em Antioquia, ele comia e bebia com os gentios, livremente. Mas quando chegaram alguns da parte de Tiago, ele dissimulou e se afastou. E fingiu que não tinha comunhão com os gentios e que se mantinha fiel aos rituais e às tradições do judaísmo. E o apóstolo Paulo então narra em Gálatas 2 que ele chamou o apóstolo Pedro e o repreendeu severamente diante de todos. E vejam o que ele diz nos versículos 11 a 13. Ele diz o seguinte: quando porém, Gálatas 2, de 11 a 13, diz assim: quando porém Cefas chegou a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, pois merecia ser repreendido. Eu estou lendo aqui na versão Almeida, século 21. Versículo 12, Gálatas 2, 12. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele estava comendo com os gentios. Mas quando eles chegaram,
Cefas foi se retirando e se separando deles, por temer os que eram da circuncisão, os judeus. E os outros judeus também fizeram como ele, a ponto de até Barnabé se deixar levar pela hipocrisia deles. Observem com atenção essa expressão que aparece aqui no versículo 13. O texto diz: a ponto de até Barnabé se deixar levar pela hipocrisia deles. Por que o apóstolo Paulo usa a expressão até Barnabé? Porque ele se refere aos outros judeus sem nomeá-los, mas quando ele se lembra de Barnabé, parece que a decepção é maior. Ele diz: até Barnabé se deixou levar. Porque ele usa essa expressão? Ele usa essa expressão porque Barnabé era um modelo. A falha desse homem causava um impacto muito maior. Não era de se esperar, em hipótese alguma, que ele cometesse esse deslize. Barnabé era um modelo para os demais. Era um homem piedoso, era um homem santo, era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de bondade, cheio de fé. Quando o apóstolo Paulo percebeu que Barnabé estava imitando Pedro e os demais judeus, ele ficou realmente decepcionado, porque Barnabé era um exemplo e ninguém esperava isso dele. E quando nós olhamos esse texto e percebemos que realmente Barnabé causou aqui uma grande decepção, nós pensamos: o que fazia desse homem um homem tão especial? Por que o apóstolo Paulo, ao se referir a ele num momento em que ele falhou, o apóstolo Paulo mostra uma desilusão maior do que aquela que ele mostra em relação a outras pessoas? Ele não parece tão decepcionado com Pedro, e para dizer a verdade, nem eu. Ele não se mostra muito decepcionado com os demais judeus, e para dizer a verdade, nenhum de nós tem que se decepcionar com os demais judeus, porque naqueles dias realmente era difícil aceitar a ideia de que o cristianismo representava um rompimento em relação às tradições judaicas. Mas quando ele menciona Barnabé, ele mostra uma imensa decepção. Até você, Barnabé. Por que ele não mostra essa desilusão tão grande em relação a Pedro? Não mostra essa desilusão tão grande em relação aos judeus em geral? E mostra essa desilusão tão grande em relação a Barnabé? Bem, isso me faz pensar, isso deve nos fazer pensar, que o apóstolo Paulo se desiludiu tanto com Barnabé nesse episódio em particular, porque Barnabé, de fato, era alguém que merecia ser imitado, era alguém que fazia diferença, era alguém marcado por um grau de maturidade que todos nós devemos almejar. Quem era então essa figura? Quem era essa figura que a quem o apóstolo Paulo se refere dessa maneira, mostrando que era alguém tão especial entre os personagens que nós encontramos no Novo Testamento? Bem, nós vamos conhecê-lo muito brevemente hoje, vamos saber quem era esse homem, Barnabé, e vamos associar a ele algumas palavras. Eu quero associar a Barnabé 4 palavras, e quero estimular vocês, homens de Deus, homens que atuam nesta igreja, homens presentes aqui que atuam em outras igrejas, em outras esferas, eu quero estimulá-los a encarnar essas 4 palavras que eu vou mencionar e que estão fortemente relacionadas com a figura de Barnabé. Se Barnabé era um modelo ao ponto de decepcionar o apóstolo Paulo grandemente, em um deslize, num breve deslize como esse, temos muito que aprender com esse homem. Se ele era um modelo assim que chamava atenção quando cometia um erro, e entristecia tantas pessoas por ter cometido algo assim,
Ele certamente é um homem que deve ser imitado, um homem que deve ter o seu perfil buscado, construído em nossas vidas. Quais são as 4 palavras que nós vemos na Escritura e que podem ser associadas com a figura desse homem chamado Barnabé? Bem, a primeira palavra que nós podemos associar com Barnabé é a palavra contribuição. Você vai dizer, não acredito que você vai falar sobre dízimo hoje. Não vou falar sobre dízimo não. Mas eu quero mostrar para vocês que Barnabé, ele se destacava entre os homens de Deus da sua igreja, entre os homens da sua igreja, entre os crentes da sua igreja, porque ele era um homem disposto a contribuir. Veja, você já conhece a história, observe o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia e acompanhe os versículos que eu vou ler aqui, são 2 versículos apenas, Atos, no capítulo 4. Você deve conhecer, todo mundo conhece bem, a história de Ananias e Safira. Você, quando lê a história de Ananias e Safira, você vê no capítulo 5, logo no comecinho, você pode ver aí, o versículo 1 do capítulo 5 começa assim: mas certo homem, note, eu não sei como está aí na sua tradução, se está porém, contudo, todavia, na minha tradução está mas, certo homem. Há outras traduções diferentes em que esse mas também aparece. Esse mas que aparece aí no capítulo 5, no primeiro versículo, não está aí por acaso. Esse mas que está aí, ele tem por objetivo criar um contraste entre o que vai ser narrado e o que foi dito anteriormente. E o que vai ser narrado? Vai ser narrada a história de Ananias e sua esposa Safira. Se os irmãos lerem a história de Ananias e de sua esposa Safira, saberão que eles tentaram enganar e mentir para a igreja no campo da contribuição. Naqueles dias, em Jerusalém, os crentes vendiam as suas propriedades e entregavam tudo aos apóstolos. Mas isso era algo voluntário, livre, aberto, espontâneo. Ninguém era obrigado a fazer isso. As pessoas realizavam isso se elas quisessem realizar isso. Ninguém era forçado a fazer nada disso. E o texto fala que Ananias, juntamente com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade, reteve uma parte do valor e entregou o restante à igreja, dizendo que aquele restante representava a totalidade do produto da venda. Notem bem, eles não eram obrigados a dar a totalidade. Eles poderiam dizer, olha, nós estamos dando aqui apenas 1/3. Nós estamos entregando aqui apenas 2/3. Nós estamos entregando aqui apenas 1/10, 2/10, 3/10. Ou então, olha, nós não estamos dando nada. Não tinha problema nenhum. Eles não eram obrigados a fazer isso. Mas eles fizeram o quê? Eles retiveram uma parte do valor e disseram aos apóstolos e à igreja que estavam dando tudo o que era correspondente ao valor daquela venda. E os irmãos conhecem a sequência da história. Os dois foram punidos pelo próprio Deus com a morte. Mas o que eu quero apontar aqui é que o capítulo 5, no versículo 1, começa com esse contraste. Mas certo homem age de modo diferente. Certo homem chamado Ananias, ele fez algo contrário. Certo homem chamado Ananias revelou uma postura diferente, uma postura contrária. Contrária a quem? Esse mas coloca Ananias numa posição diferente de quem? Muito simples. Se você olhar o capítulo 4 e ver os versículos 36 e 37, você vai ver com quem Ananias está sendo contrastado. Ananias está sendo contrastado com uma figura que aparece nos versículos 36 e 37 do capítulo 4. Vejam quem é. O texto diz: então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que quer dizer filho da consolação, ele recebeu esse apelido. Aqui nós temos uma qualidade de Barnabé. O nome dele era José,
chamado de Barnabé, filho da consolação. O texto aqui, a expressão significa alguém que é conselheiro, alguém que é admoestador, alguém que anima, que exorta, que consola. Barnabé era assim, ele recebeu esse apelido, Barnabé, o filho da consolação, ou seja, aquele que pratica a consolação, aquele que é caracterizado, que tem uma marca. Que marca? A consolação. Barnabé era um homem que consolava, ensinava, exortava, animava. Mas não é essa a qualidade que eu quero destacar aqui em Barnabé. O texto prossegue dizendo: levita natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Mas, e aí vem o contraste com Ananias. Barnabé é o oposto de Ananias. Barnabé é marcado por uma disposição sincera em contribuir. Barnabé é marcado por uma disposição sincera em abrir mão de recursos materiais pelo bem do reino. Ele é diferente de Ananias, que também dá, mas dá mentindo, dá querendo criar, querendo conquistar um status, dá querendo arrancar o aplauso e a admiração das pessoas, dá querendo conquistar o mesmo status que Barnabé, pela sua postura, havia conquistado sem almejar. Ele é alguém que se dispõe a dar porque ele ama profundamente a causa e é desprendido, sincero, autêntico, disposto a se sacrificar pela expansão do reino. Quem é o homem de Deus de verdade? Quem é o homem que realmente ama o reino profundamente, que se dá por ele, que se sacrifica por ele? Vocês podem se assustar com o que eu vou dizer, mas o homem que é assim de fato é o homem que põe a mão no seu bolso e parte daquilo que ele conquista com seu esforço, ele emprega na causa do mestre, a razão da sua vida. Irmãos, desculpem, eu não quero me enveredar aqui para essas questões que as pessoas discutem por aí. O dízimo é obrigatório, o dízimo não é obrigatório. Já vou dizendo de antemão, sem querer, eu nem falei com o pastor sobre isso, não sei, mas eu não sou a favor da obrigatoriedade do dízimo, porque eu sou dispensacionalista e creio que nós estamos livres da lei. Se eu fosse aliancista, então o dízimo seria obrigatório, que não desse o dízimo deveria ser apedrejado, mas eu não sou aliancista, eu sou dispensacionalista. Por ser dispensacionalista, então, eu creio que nós estamos livres da letra da lei e não somos obrigados a dar o dízimo. Eu creio que o que temos que fazer é agir como esse homem Barnabé. Nós devemos ser homens de Deus de verdade, exemplos de homens de Deus, homens que estão em contraste com Ananias e Safira, homens que são o oposto de Ananias e Safira, que também dão, mas homens que entregam, que se sacrificam pela causa de modo espontâneo, alegre, sem constrangimentos, com generosidade e sem querer ser aplaudidos por isso. Você quer ser um homem de Deus de verdade? Você tem que pôr a mão no seu bolso, porque colocar a mão no seu bolso será uma expressão de onde está o seu coração. Ninguém deve fazer isso como é pregado por aí afora, né? Para prosperar, para ser abençoado, ficar rico, nada disso. Mas o que nós aprendemos quando olhamos a palavra de Deus é que os homens realmente espirituais, eles honram ao Senhor com as primícias do que Deus lhes deu. Existe uma conexão
entre o uso que o homem faz do dinheiro e o tipo de coração que ele tem. Homens de Deus de verdade são homens que contribuem materialmente para a causa. Não prego a teologia da prosperidade, longe disso. Na minha opinião, essa teologia nasceu no inferno, no coração do diabo. Não prego a obrigatoriedade do dízimo. Na minha opinião, essa é uma concepção equivocada, uma abordagem equivocada da Sagrada Escritura. O que eu prego é um coração transformado. E um coração transformado afeta todas as áreas da vida. E essas áreas da vida que são afetadas pelo coração transformado envolvem as finanças. Os homens de Deus, eles se preocupam em usar aquilo que Deus lhes deu para a sua causa. De que forma? De alguma forma. Barnabé vendeu um campo. Não sabemos se era o único campo que ele tinha. Talvez tivesse mais do que um. Não sabemos. Ele vendeu um campo. Sentiu esse desejo em seu coração. E cooperou com a causa do mestre. Com o suprimento das necessidades da sua igreja. Entregando todo esse valor à igreja. Ele não era obrigado a fazer isso. Ele não tinha interesse nenhum em fazer isso. Nenhum interesse pessoal. Ele não foi ludibriado, conduzido por ideias tolas para fazer isso, não. Ele só tinha um coração transformado, marcado por bondade e pelo desejo sincero de honrar o seu Salvador. Homens que fazem a diferença são homens que fazem isso. E eu digo isso para vocês, porque eu estou no pastorado há mais ou menos 30 anos. E cá entre nós, já que somos só homens aqui, né? Vou falar. Eu estou cansado. Eu estou cansado dessa estatística absurda que diz que somente 30% dos homens da igreja contribuem. Essa velha estatística, essa antiga estatística que diz que dos homens da igreja, somente 30% se dispõem a cooperar com a causa do mestre. Isso reflete uma condição espiritual bastante comprometida. Os homens de Deus, eles servem ao Senhor usando tudo que tem, inclusive as suas finanças. Barnabé fez isso espontaneamente, livremente. Era um homem de Deus. Mas notem, Paulo se decepcionou com Barnabé quando ele cometeu um deslize por causa de outra palavra que deve vir à nossa mente quando pensamos nesse homem. Veja o que diz o capítulo 9 de Atos. Abra sua Bíblia, veja algumas páginas para frente. Você encontra no capítulo 9 uma outra postura de Barnabé que, quando analisada, pode ser associada com a palavra amparo. Amparo. A primeira palavra que deve vir à nossa mente quando pensamos em Barnabé é contribuição. A segunda palavra é a palavra amparo. Ele é um modelo, ele é um homem crente. E por que ele é um modelo de homem crente? Porque ele contribui, porque ele ampara. Veja no capítulo 9, os versículos 26 e 27. O texto diz assim: ao chegar em Jerusalém, Paulo procurou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. O que nós temos aqui é um detalhe acerca do efeito da conversão de Paulo. Quando o apóstolo Paulo se converteu, um dos efeitos dessa conversão foi o desejo de juntar-se aos discípulos. Isso é algo extremamente importante de se entender. Por quê? Porque nós vivemos dias que dizem que é possível um crente não ter desejo nenhum de estar com os discípulos.
É possível um crente ser crente em casa. Isso é lindo, é lindo. É uma das mentiras mais lindas que o diabo inventou. É uma das mentiras mais lindas que Satanás criou e colocou na boca das pessoas. Porque essa ideia de que um crente, ele pode ser crente somente na sua casa, vivendo um cristianismo individual, é algo absolutamente estranho. Em todo o Novo Testamento não há condição nenhuma, à luz do Novo Testamento, do crente ser crente isolado dentro da sua casa, sem participar de uma comunidade de fé. Não tem como, isso é impossível. A espiritualidade neotestamentária é uma espiritualidade que é descrita em termos em que a igreja, a comunidade dos santos, é fundamental para o seu desenvolvimento. Nós somos chamados de um corpo. Nós temos que amar uns aos outros. Nós temos que suportar uns aos outros. Nós temos que exercitar os nossos dons em prol dos outros. Nós temos que exercitar o nosso serviço ao Senhor, diaconizando aos santos. Nós não podemos ser crentes vivendo uma espiritualidade caseira. Isso é impossível. Não há nenhum espaço para isso no Novo Testamento. E a Bíblia mostra que o convertido, ele não é assim e nem quer ser assim. O apóstolo Paulo, quando se converteu, o texto diz que ele procurou juntar-se aos discípulos. Mas os discípulos, diz o versículo 26, tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse de fato um discípulo e evitavam. O apóstolo Paulo tinha todas as razões do mundo para nunca mais procurar os irmãos. Eu fui àquela igreja e fui desprezado. Eu fui àquela igreja e ninguém ligou para mim. Eu fui àquela igreja e não me deram atenção. Eu fui àquela igreja e os irmãos me evitaram. O apóstolo Paulo tinha todas as razões do mundo para criar essas desculpas. Mas ele queria estar com os irmãos. Os irmãos tinham medo. E, claro, acho que todos nós teríamos medo disso. Todos nós teríamos medo dele. Certamente, ele foi um assassino. O apóstolo Paulo foi extremamente cruel com os cristãos. Um dos personagens da história da igreja mais cruéis contra os nossos irmãos do passado. Dificilmente nós conseguimos encontrar na história do cristianismo um perseguidor tão voraz, tão cruel, tão perverso quanto foi Saulo de Tarso. As pessoas tinham pavor dele. Ele entrava nas casas e arrastava homens, mulheres, velhos, jovens, arrastava-os todos para serem julgados e dava o seu voto a favor da punição máxima aos cristãos, contra os cristãos. As pessoas morriam de medo dele e com razão evitavam. Mas nota o que acontece. O texto diz no versículo 27, o texto diz o seguinte: então Barnabé, tomando consigo, ele se aproxima, levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. O texto diz então no versículo 28, assim, depois dessa ação de Barnabé, depois do seu amparo, Saulo passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregando com coragem em nome do Senhor. A segunda palavra é a palavra amparo. Nós, os homens da igreja, devemos ter a nossa mente voltada para as pessoas que se aproximam de nós e que se sentem deslocadas, que talvez estejam passando por questões difíceis, problemas difíceis e não sabem como se encontrar no nosso meio. Nós, os homens da igreja, temos esse dever. Nós geralmente chutamos essa bola para os pastores, ou chutamos essa bola para as mulheres. Nós, os homens, tendemos a ser intensamente apáticos em relação às pessoas. Temos dificuldade de abraçá-las, de envolvê-las, de trazê-las para o nosso convívio, de fazer com que elas se sintam melhor entre nós. Nós não conhecemos a palavra amparo.
Nós somos indiferentes muitas vezes como homens que somos. Olhamos apenas para nós, para os nossos familiares e sequer conhecemos quem está próximo de nós. E não damos a devida atenção à nossa responsabilidade como crentes, que envolve, entre outras coisas, estender a mão a pessoas que estão passando por dificuldades e problemas. Os homens de Deus de verdade, na Sagrada Escritura, e temos aqui em Barnabé um exemplo, são homens sensíveis a isso. São homens que refletem, que praticam esse tipo de amparo, que se aproximam das pessoas e as acolhem. Eu me lembro, quando eu era jovenzinho, eu era apenas um adolescente, tinha 12 anos de idade. Eu era de uma igreja muito pequena. E a minha mãe disse o seguinte para mim: "Ô Marcos, você tem que sair dessa igreja e procurar outra. Porque a nossa igreja é uma igreja muito fraca. E você não vai aprender nada aqui. Nós não podemos sair dessa igreja agora porque precisamos dar algum apoio, mas você deveria procurar outra igreja para você receber um alimento mais sólido. Você é muito pequeno ainda, você é muito jovenzinho ainda, você precisa de um alimento mais sólido, aprender mais, com pessoas mais preparadas do que as pessoas e os pastores da nossa igreja." E eu comecei a procurar uma igreja então, sozinho. E eu, na época, pobre, hoje eu não sou mais pobre, hoje eu sou muito pobre, na época era só pobre. Eu tinha uma jaqueta, e a minha jaqueta tinha dois lados, um lado vermelho e um lado azul. Então eu usava o lado azul para ir para a escola, de segunda a sexta, e usava o lado vermelho para ir à igreja, aos domingos. Mas todo mundo pensava que eram duas jaquetas, mas não era, era uma jaqueta dupla face. E eu então, todos os domingos, comecei a ir numa outra igreja maior, onde havia uma estrutura maior, onde havia reunião de jovens ali, eu ia lá. E eu tive problemas ali, porque como eu usava só a jaqueta vermelha, os outros jovens, que tinham mais posses do que eu, zombavam de mim. E me colocavam apelidos. E zombavam da minha roupa. E zombavam dos meus sapatos. E especialmente da minha jaqueta. E eu estava ali sozinho. Eu não tinha ali meus pais. Eu não tinha ali meus amigos. Eu não tinha ali as pessoas que me conheciam de perto. Eu não tinha ali pessoas mais próximas de mim. E aqueles jovenzinhos todos, adolescentes, zombando o tempo todo de mim. Apelidos, risos e coisas desse tipo. E eu ali, naquela igreja, deslocado, totalmente deslocado. Por que eu não saí de lá? Por que eu não chutei tudo e fui embora? Por que eu não abandonei tudo e falei, quer saber? A igreja da minha mãe não dá, essa aqui não dá, eu não quero mais saber, vou para o mundo. Sabe por que eu não fiz isso? Eu não fiz isso porque um senhor já idoso, chamado Miguel, um velhinho, ele se aproximou de mim, seu Miguel Arruba era o nome dele. Chegou para mim, apertou minha mão, ele tinha uma mão forte, quando ele apertou minha mão, quase quebrou minha mão. Ele disse para mim, eu soube que você toca violão, é verdade? E eu disse, eu tento tocar, estou querendo aprender. Ele falou, eu quero convidar você. Nós temos uma orquestra aqui na igreja. E eu quero que você toque na orquestra comigo. Mas eu não sou ninguém. Eu não sei nem tocar direito. Eu quero você na minha orquestra. Eu dirijo essa orquestra. Eu sou o maestro da orquestra. E eu quero você conosco aqui. Você vai nos ajudar. E você vai estar envolvido aqui conosco. E você vai cooperar conosco aqui. E você vai crescer mais aprendendo conosco. E você estará integrado aqui conosco enquanto você participa dessa orquestra. Naquele momento eu me senti o jovem mais importante do mundo. Ele percebeu, aquele homem, aquele senhor, ele percebeu que eu era um garoto abandonado ali. Que eu era um jovenzinho ali, esquecido e desprezado pelos outros. Ele se aproximou de mim e
mostrou todo apreço, amparo, e me acolheu e me inseriu lá na sua orquestra. Eu nunca toquei nada, eu ficava só batendo lá no violão. O tempo não tocava nada, horrível, eu tocando ali naquela orquestra. Mas ele me acolheu, aquele homem. E quando eu faltava, ele se aproximava e dizia: eu não vi você domingo, está tudo bem com você? Você não veio à igreja domingo passado? Está tudo bem? Na sua família está tudo bem? Como estão as coisas na sua vida, na sua casa, na sua família? Está tudo certo? E ele mostrava esse apreço, essa amizade que os jovenzinhos da minha idade não mostravam. Talvez eu não tenha me desviado naquele tempo, ido para o mundo, por causa de um homenzinho lá da igreja, um velhinho lá da igreja, que se aproximou de mim, o menino mais desprezado ali, e mostrou amparo. Ele já está morto, esse homem, já faleceu faz tempo. Ele nunca soube a importância que ele teve na minha vida com esses gestos. Ele nunca soube a importância que ele teve para a minha história, ao mostrar apreço, sensibilidade e amparo. Homens, precisamos desenvolver essas coisas. Precisamos ser homens que contribuem. Precisamos ser homens que amparam. Há mais uma palavra que eu quero apontar para vocês. Essa palavra, ela pode ser extraída do texto de Atos, no capítulo 11. Veja aí no livro de Atos, no capítulo 11, nós temos mais uma palavra que eu quero apontar para vocês, a partir do versículo 22, Atos 11, 22. O texto diz assim: Atos 11, versículos 22, eu vou ler até o versículo 26, diz assim: quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Notem, que são essas coisas? É a conversão dos gentios em Antioquia, na Síria. O evangelho se espalhou depois da perseguição desencadeada após a morte de Estevão, e chegou até Antioquia, na Síria. E cristãos começaram a surgir lá, e uma igreja foi se formando ali. Então os crentes de Jerusalém, a liderança de Jerusalém, enviou Barnabé a Antioquia. Veja o que ele faz. Ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava, ele era o filho da exortação, e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração. Por que ele fazia isso? Porque ele se alegrou ao ver a graça de Deus ali, porque ele exortava os irmãos a serem firmes, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo, ou seja, controlado pelo Espírito Santo, que é o sentido dessa expressão, e cheio de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E o texto prossegue: então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. O que ele está mostrando aqui? Ele está revelando uma percepção especial. Vejam, e ele prossegue: tendo achado, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. A palavra que eu quero frisar aqui, há muita coisa sobre Barnabé aqui, a alegria dele ao ver a graça, o próprio fato da igreja ter enviado a Antioquia, o fato dele ser bom, cheio do Espírito Santo e de fé, tudo isso, cada um desses itens mostra uma característica especial. Mas o que eu quero apontar aqui em Barnabé é a sua percepção. Ele viu, ele olhou para aquela igreja em formação, ele viu tudo aquilo e ele percebeu que Paulo seria útil ali. Ele percebeu que aquela igreja precisava de um Paulo. Ele percebeu que aquela igreja que estava acabando de se formar, crentes verdadeiros, novos convertidos ali, uma igreja pujante, uma igreja promissora, ele percebeu a necessidade dela, ele teve essa sacada, como dizem por aí, né? Teve essa sacada. Ele disse: esta igreja
algo que ajudaria muito essa igreja seria trazer Paulo para cá. E ele foi e trouxe Paulo. E eles ficaram ali durante 1 ano, ensinando continuamente ali. O homem de Deus tem que ter percepção. Ele tem que olhar para a igreja e avaliar e dizer: essa igreja precisa disso. Mas ele não chega para o pastor e fala: pastor, a igreja precisa disso. Não, ele trabalha para suprir isso. Essa igreja está passando por essa necessidade. O que eu posso fazer para suprir isso? Na nossa igreja, achei muito bonita a atitude de um irmão nosso ali, algum tempo atrás. Ele percebeu, um casal da nossa igreja percebeu que havia um grupo da nossa igreja que não estava conseguindo se encaixar nem no departamento infantil e nem nos jovens. Não conseguia se encaixar. Era um grupo de 5 ou 6 crianças, que não eram crianças e que não eram jovens. E eles olharam aquilo e vieram falar comigo: pastor, nós percebemos esse grupo aqui, nós queremos trabalhar com esse grupo, nós podemos? Eu disse: podem. E eles então formaram um grupo de juniores ali. E começaram a trabalhar com esses juniores. E começaram a ensiná-los, a discipulá-los, e faziam passeios com eles, e davam estudos bíblicos para eles, e eles foram crescendo, então atravessando essa fase difícil entre a infância e a juventude, e eles puderam atravessar essa fase difícil ali, graças a esse casal, graças a esse homem, a essa mulher, que tiveram essa percepção, viram, enxergaram a necessidade da igreja, e correram ali, e supriram, e se dispuseram a suprir. E eu dou graças a Deus de forma especial por esse casal, porque esse casal fez toda a diferença na vida da minha filha mais nova, que era uma dessas crianças, que estava deslocada ali. E a minha filha, Sofia, ela foi tão fortemente influenciada por esse casal, que hoje ela dá aula para as crianças, lembrando do que fizeram com ela no passado. Percepção. Não é o homem que apenas olha: tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Não, ele tem percepção. Ele percebe o que tem que mudar, e ele se dispõe a trabalhar e a mudar. Esse é o homem de Deus. Esse é o homem que nós esperamos. Esse é o homem que nós queremos encontrar nas igrejas. Esse é o homem que devemos ser. Por último, o homem de Deus é um homem envolvido numa missão. Se os irmãos olharem os versículos 27 até o versículo 30, vejam o que diz 27 a 30 de Atos 11. E a última palavra que eu quero destacar aqui é a palavra missão. Naqueles dias, profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo de Cláudio. Dizem que por volta do ano 46, houve problemas no abastecimento do Egito. O Egito era o celeiro do Império Romano. E por ter problemas de abastecimento no Egito, todo o Império padeceu com muita falta de víveres, de grãos. E por causa disso, a Palestina padeceu, sofreu muito com essa crise que houve de abastecimento, que houve no Egito nos dias de Cláudio, por volta do ano 46. Essa fome veio sobre todo o mundo, e o versículo 29 diz: e os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia. E assim fizeram, enviando-a aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Nós vemos aqui Barnabé e Saulo realizando um trabalho. Eles vão levar uma oferta aos crentes pobres de Jerusalém que padeciam por causa da fome. Quando nós olhamos o capítulo 12 e olhamos para o versículo 25, nós vemos como o autor de Atos chama esse trabalho. O texto diz: e havendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos.
o versículo 25, quando diz: e havendo concluído sua missão, usa aqui a palavra diaconia. Barnabé e Saulo cumpriram a sua diaconia, o seu serviço. A palavra que eu quero destacar é a palavra missão, diaconia, serviço, trabalho. O homem de Deus tem que trabalhar, ele tem que diaconizar, ele tem que servir. Nas igrejas dizem que só as mulheres trabalham, os homens apenas levam as mulheres para os trabalhos delas nas igrejas. Dizem por aí que nas nossas casas são as mulheres que incentivam os filhos a irem à igreja. Nós, de muita má vontade, apenas dirigimos o carro até lá. E se não forem as mulheres, as igrejas fecham. Eu não sei se isso é verdade, e teríamos que avaliar cada igreja em particular. Mas a impressão que nós temos quando olhamos alguns homens, é que de fato, se a igreja fosse depender do serviço deles, da diaconia deles, da disposição deles para realizar uma missão, talvez a igreja se fechasse. Os homens segundo o coração de Deus, os homens que fazem diferença no reino de Cristo, são homens que abraçam uma diaconia, um serviço, um trabalho, uma missão. São os homens que se aproximam dos seus líderes e dizem: olha, eu quero fazer algo aqui, eu quero trabalhar para o reino, me dê algum trabalho, me dê uma missão, me dê uma diaconia, eu quero diaconizar, eu quero servir aos irmãos, eu quero estar pronto para trabalhar pela igreja. Eu sou um homem de Deus, e como um homem de Deus, eu não quero apenas expressar isso em palavras, eu quero colocar as minhas mãos, os meus pés, os meus membros a serviço dele. Eu quero ser um homem de Deus de verdade, eu quero ser um modelo como Barnabé. Nós somos Barnabé, nós somos homens marcados por contribuição, amparo, percepção e missão. Somos homens assim. Eu creio que nós que estamos aqui, quando novos convertidos chegarem à nossa igreja com seus filhos, e eles olharem para nós, que somos crentes mais velhos, eles devem se aproximar dos seus filhos e dizerem: vocês estão vendo aquele homem, aquele irmão ali? Você está vendo ele? Sim, pai, eu estou vendo. Quando você crescer, você tem que ser um homem como aquele ali. Quando você crescer, sendo um servo de Jesus, como um homem de Deus, como um crente, quando você crescer, você tem que ser como aquele homem ali. Você tem que mostrar as virtudes que aquele homem demonstra. Você tem que mostrar a sua disposição para contribuir, mostrar a sua disposição para amparar, mostrar a sua percepção das necessidades, mostrar a sua disposição para o serviço, mostrar que você é um consolador. Você tem que imitar aquele homem ali. E a pergunta que eu faço a você é: você pode ser este homem apontado como modelo? Você quer que seus filhos imitem você no futuro? Você quer que seus filhos e outros jovenzinhos que conhecem você tenham você como modelo? Você pode ser um modelo para eles? Nossa súplica é que a palavra de Deus, por meio do exemplo desse grande homem do passado, Barnabé, fale aos nossos corações e construa em nós essas 4 palavras que expusemos nesta noite. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo modelo de Barnabé, porque ele foi um homem da contribuição, do amparo, da percepção, da missão. Obrigado, Senhor, porque ele foi tudo isso, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ó Deus, vemos tantas coisas estranhas hoje em dia,
tantos modelos negativos, tantos exemplos maus. Ligamos a TV, olhamos na internet, observamos ao nosso redor nossos amigos e parentes e vemos, ó Deus, um declínio assustador do caráter das pessoas, dos bons costumes, da moral, de tudo que é bom, útil e proveitoso. Vemos o declínio de qualquer conceito ligado à santidade. Vemos homens envergonhando seus familiares, envergonhando suas igrejas, envergonhando o Evangelho. Ó Deus, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e trabalhe em nossa vida e construa em nós o caráter de Barnabé, o homem que, quando cometeu um erro, trouxe uma tristeza tão grande, mostrando com isso que era realmente um homem de quem o apóstolo Paulo esperava tudo de melhor. Ó Deus, dá-nos a bênção de ter na nossa vida essas 4 palavras que marcaram a vida daquele seu servo, e sejamos pessoas que contribuem, pessoas que amparam, pessoas que têm uma percepção aguçada das necessidades, pessoas que abraçam missões, trabalhos, serviços e realizam tudo isso com disposição alegre, santa e sincera. Abençoa os homens desta igreja, abençoa os homens presentes aqui, transforma-os em colunas no templo maravilhoso da sua igreja. Em nome de Jesus pedimos, amém. Pastor? Outro pastor aqui. Bem, quero agradecer ao pastor Marcos pela palavra, muito boa, muito direta, muito prática. Estamos felizes pela sua presença aqui no meio dos homens. Irmãos, a gente vai ter um momento rápido de perguntas e respostas. Vou dar a oportunidade para 3 perguntas. O pastor Marcos vai estar aqui respondendo para nós. E vou abrir o microfone para vocês perguntarem. Tá? Lembrando que façam perguntas breves, perguntas de verdade, não aquela pergunta que você vai fazer ao seu próprio comentário, né? E também façam uma pergunta que tem a ver com esse tema aqui de masculinidade, com aquilo que ele falou, com a masculinidade em geral. Tá bom? Então, eu vou passar esse microfone aqui para o pastor e vou levar esse aqui até você, para você perguntar, ok? Alguém deseja fazer alguma pergunta? Começar? Sempre tem dificuldade do primeiro, né? Vamos lá. Vou contar até 3, senão a gente acaba aqui. Cadê os homens corajosos aí para perguntar? Pronto, apareceu ali. O aluno aí especial. Vamos lá. Só fazer um contraponto aí, pastor, entre masculinidade e machismo, né? Considere algumas coisas a esse respeito, né? E se der tempo, alguma coisa sobre masculinidade tóxica, que é o que tem sido falado aí nas mídias, etc. e tal, como uma crítica, enfim, ao resgate indevido de uma masculinidade machista, talvez, né? Assim, eu acredito que machismo é uma filosofia. É uma filosofia que consiste da afirmação da crença de que o homem é um ser superior. Ele é ontologicamente superior. A mulher seria um ser menos inteligente, ontologicamente abaixo do homem. Inclusive, existia no judaísmo antigo a discussão ligada a se a mulher tinha alma. Porque Deus soprou no homem. Mas o texto bíblico, quando fala da construção da mulher, da criação da mulher a partir da costela de Adão, não fala
que ele soprou nela. Então havia o debate, será que ela tem alma? Eu pessoalmente acho que tem muita mulher desalmada, né? Mas é claro que a própria discussão acerca disso já mostra o conceito da mulher como um ser inferior. Então isso seria machismo mesmo. O machismo não seria macheza, mas o machismo, o conceito de que o homem é um ser superior. Na antiguidade, sob a influência do helenismo, que interpretava a mulher como um ser inferior, mesmo nas sociedades mais filosoficamente desenvolvidas, havia a prática do homossexualismo até por causa disso. Havia o seguinte conceito: olha, o relacionamento de um homem com uma mulher é um relacionamento com um ser inferior. Então, o amor e as expressões de afeto de um homem para com uma moça, isso não reflete a perfeição, a plenitude do amor genuíno. É impossível isso acontecer, porque ela é um ser inferior. Então, a plenitude do amor, a experiência máxima e suprema do amor, só pode ser vivenciada entre dois seres superiores. Daí, então, os romanos, eles sempre tinham a sua esposa e tinham um garotinho, que era o seu amante. Muito conhecido, por exemplo, o imperador Adriano, que era um imperador extremamente equilibrado. Ele era um homem bastante sereno e até com uma veia filosófica, e ele tinha um garoto chamado Antínoo, que era amante dele desde jovenzinho. Quando Antínoo se suicidou, tamanho era o amor que ele nutria por Antínoo, que ele fundou uma cidade no Egito chamada Antinoé, e criou um culto de adoração ao deus Antínoo, entendendo que esse tipo de amor era o amor de seres superiores. Então, o machismo consiste disso, consiste dessa ideia da superioridade do homem em relação à mulher em termos ontológicos. E, consequentemente, essa crença vai fazer com que haja opressão, com que haja violência, com que haja todo tipo de injustiça aí, já que se a mulher é um ser inferior, eu posso, como fazia no passado, vendê-la, espancá-la e até matá-la sem problema nenhum. Agora, a Bíblia, é claro, rejeita tudo isso. Na Bíblia existe igualdade ontológica entre homem e mulher. Mas a Bíblia faz uma distinção. A Bíblia diz que existe igualdade ontológica, mas existe uma hierarquia funcional. E isso não significa inferioridade de seres. O que é uma hierarquia funcional? Uma hierarquia funcional é uma hierarquia em que um se sujeita ao outro, mesmo desfrutando de igualdade ontológica. Ontos significa ser no grego, ser. Isso é ontos, por isso falamos igualdade ontológica, são seres iguais. Mas existe uma distinção funcional. Então, num lar, por exemplo, existe um líder. Abaixo desse líder, o homem, existe a esposa submissa a ele. E sujeitos aos pais estão os filhos. Em termos ontológicos, eles são idênticos. A minha filha não é um ser inferior a mim, mas ela ocupa uma função inferior à minha no lar. No lar eu sou o líder. Abaixo de mim está minha esposa. Minha esposa não é um ser inferior a mim. Em termos ontológicos, nós somos idênticos, mas há uma distinção funcional. Ela é submissa a mim, é minha auxiliadora, que me corresponde. Nós vemos a distinção nessa frase, uma auxiliadora que lhe seja idônea. A expressão auxiliadora mostra a distinção funcional, que lhe seja idônea mostra a igualdade ontológica. Então é esse tipo de compreensão, de distinção que o mundo não entende. O mundo confunde as coisas. Se eu digo que a esposa tem que ser submissa, o mundo entende que eu estou dizendo que ela é um ser inferior.
e eu então vou oprimi-la e vou pisoteá-la e tudo mais, quando isso não é verdade. Eu vou exercer a minha liderança lembrando que existe igualdade ontológica, que eu estou lidando com uma pessoa que é tão pessoa quanto eu, imagem e semelhança de Deus como eu. Além da determinação divina de que eu devo exercer a minha liderança em casa, com amor sacrificial, me entregando por ela. Então, o mundo não conhece essas coisas, e qualquer expressão que nós usemos e que reflita a ideia de que o homem é um líder, isso é chamado de machismo. É um equívoco usar os termos assim. E, por causa disso, tem sido ensinado que nós, os homens, nós fomos corrompidos. Nós fomos corrompidos com essa mentalidade machista. E tendo sido corrompidos com essa mentalidade machista ao longo das décadas, nós nascemos numa cultura patriarcal, nós nascemos numa cultura machista, fomos criados assim, e isso deixou marcas negativas em nós. Isso nos desabilitou para uma visão correta do mundo e da realidade. Nós não podemos liderar nada, porque nós estamos com a nossa visão nublada por uma cultura que maculou a nossa visão, essa cultura do machismo. Então, o que nós devemos fazer? Nós temos que nos livrar dessa visão, dessa cultura, dessas marcas machistas que foram impingidas em nós, através de filmes, através da influência dos nossos pais, através da igreja. Nós temos que nos livrar dessas coisas. Agora, quem pode nos ajudar a nos livrarmos disso? As únicas pessoas capazes que têm uma visão límpida da realidade e que podem nos ajudar a nos livrar disso, nós os homens, as únicas pessoas que estão livres dessa concepção, que não foram maculadas por essa concepção e que têm uma visão límpida, uma cosmovisão límpida da realidade, são as mulheres. Então, porque elas não sofreram isso, nós sofremos essa influência negativa e fomos moldados, forjados aí nos moldes do machismo, elas não. Então, a concepção, a visão de mundo delas é muito mais clara do que a nossa. Logo, quem tem que liderar? Quem tem que tomar as rédeas da situação? Quem tem uma percepção mais clara de tudo? Elas. Nós, então, devemos nos curvar quando elas falarem e disserem que estamos errados, que a nossa visão não bate com a delas. Nós temos que nos fechar e dizer: querida, desculpe, eu respeito a sua opinião, eu acho melhor seguir o que você está falando, porque realmente eu tenho uma visão equivocada das coisas. E você sim tem condições de livremente liderar. Existe no Rio de Janeiro curso sobre isso. Há pelo menos 2 cursos que eu ouvi falar no Rio de Janeiro que tem, de você se desmachizar. Então você vai a esse curso, você faz um curso para você aprender a se livrar desses conceitos machistas. E eu li o testemunho de um aluno desse curso. Não significa você se afeminar, não é isso. Não significa você ficar afeminado. Isso, meu Deus, já só faltava. Bom, tem também, né? Tem também. Mas não é isso. Não é isso. Não é você se afeminar. É você aprender a se livrar da cultura machista. Então, um aluno deu seu depoimento lá numa reportagem, que faz esse curso, e eu li o depoimento dele, o testemunho dele, dizendo o seguinte, que quando ele está discutindo com a sua esposa, algum ponto em que eles não estão de acordo, em algum momento da discussão, ela fala assim: você está vendo? Você está percebendo como o seu machismo está aflorando? Percebeu? Imediatamente, então, ele já diz o seguinte: querida, desculpe, obrigado por você me ajudar, me desculpe, eu vou mudar. E aí a opinião dela prevalece. Então, essa visão que está sendo passada é uma visão que tem por propósito, na verdade, inverter as coisas.
É a mulher na liderança e os homens só dizendo sim, senhor. Os homens são ridículos, eles são estúpidos, eles não entendem as coisas, eles não podem tomar a decisão final. Você assiste uma propaganda de venda de carro, está lá o casal na agência comprando o carro. Quem é o idiota? Que não entende as vantagens, que não sabe o que está fazendo. Quem é o idiota? É o homem. Quem é a pessoa que tem a percepção e que fala, não, é isso, é a mulher. Você está assistindo uma propaganda sobre TV por assinatura. Quem é o idiota que está lá estourando bolhas de aquele plástico bolha, né? Quem é o idiota que está lá representando esse papel tolo na propaganda? É o homem. Quem é a pessoa que tem a visão correta e que percebe as coisas e que dá um chacoalhão nele e que faz ele acordar e ver as coisas? É ela. É sempre assim. É a estupidificação do homem, é a ridicularização da figura masculina e a colocação da mulher na liderança. O objetivo disso, é claro, é desestabilizar totalmente a família. É isso. Né? Nós, os homens, né, você falou de masculinidade tóxica, né, do homem machão, aquela coisa toda, né, nós temos um modelo de homem. Nosso modelo não é Arnold Schwarzenegger. Nosso modelo não é o Rocky Balboa. Né? Nosso modelo não é o Rambo. Né? E, enfim, nós não temos esses homens como modelo. Né? O homem que nós temos como modelo é Jesus de Nazaré. É esse homem que temos como modelo. E esse homem, ele era um homem de verdade. Né? Ele tinha o modo de se apresentar socialmente que era distinto das mulheres. Ele não era um homem delicadinho. Ele não pintava o rosto e mudava a voz. Né? Não fazia isso. Ele não era um homem delicadinho. Não. A Bíblia fala que certa vez tentaram jogá-lo de cima de um precipício. O texto fala, e ele passando pelo meio deles se ausentou. Como é que Jesus passou pelo meio deles? Não foi fazendo assim. Não foi. Ele não passou pelo meio deles fazendo assim. Ele passou pelo meio deles com firmeza. Quando foi preciso, ele pegou a zorrague e expulsou os vendilhões do templo. Ele fez isso. Ele mostrou firmeza, nos momentos que precisou mostrar firmeza. Então nós temos esse modelo. É um homem que é manso e humilde de coração. É um homem sereno, santo, verdadeiro. Evidentemente de uma piedade indescritível. Ele é assim. Da sua boca não procede dolo algum. Esse é o homem que nós temos como modelo. Ele tem todas essas características e ao mesmo tempo ele é alguém que em momentos pontuais da sua experiência neste mundo, ele mostra uma firmeza inabalável. Ele diz, não, é assim, é isso, e ponto final. Ele é assim. Nós sentimos falta de homens assim hoje em dia. A impressão que nós temos é que essa geração de adolescentes está se afeminalizando. São jovenzinhos delicadinhos demais. E essa falta de delicadeza não é masculinidade tóxica. É próprio do homem ser um pouco mais duro. É próprio até do nosso físico sermos um pouco mais duros. E nós temos visto que isso tem sido esvaziado dos jovenzinhos. Estão virando menininhos delicadinhos. Indo em aniversários, acredite se quiser, indo em aniversários vestidos de princesa. Está acontecendo isso. Esse problema tem acontecido, tem ocorrido nas igrejas, e a única instituição que pode barrar isso em certa medida é a igreja. Na minha igreja aparecem às vezes menininhos delicadinhos, dizendo ai, 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 ui, ui, ui. Menininhos. Os professores da nossa escola,
do nosso departamento infantil são orientados a chamar essa criança e falar: não faça assim, não fale desse jeito, você é um menino, comporte-se como um menino. Não age assim, não fale dessa forma, você é um menino. E chamamos os pais e explicamos: olha, fique atento, porque seu filho está se comportando com a menininha. Só quer brincar com as menininhas, só quer brincar, fazer coisas de menina. Cuide disso, porque isso não é correto, isso é errado. A igreja é a única instituição que tem tido, isso numa medida muito pequena, infelizmente, mas que tem tido alguma influência para segurar isso aí. Nós temos que estar atentos, falei agora sobre percepção, temos que estar atentos a essas necessidades. Os homens da igreja começaram a influenciar os menininhos, para que os menininhos sejam homens de verdade amanhã. Desculpe me prolongar nisso tudo, mas aqui... Vamos lá para mais um aqui. Boa noite. Nós somos uma sociedade judaica cristã que tem sido sofrida, atacada em todas as áreas, né? E eu gostaria que você falasse um pouco da questão do movimento feminista em repressão à masculinidade, que tem acontecido muito na nossa sociedade hoje em dia. Isso aí, irmão, é uma proposta antiga de o continuador da concepção histórica de Karl Marx, que é Engels, que escreveu um livro chamado A Origem da Família, do Estado e da Propriedade Privada. Qual é a concepção de Engels acerca disso? Ele diz o seguinte: olha, a partir de alguns estudos aos quais ele recorre, de um historiador que eu esqueci agora o nome, ele diz o seguinte: as sociedades primitivas eram sociedades em que todos pertenciam a todos. Era uma sociedade incestuosa e promíscua. Todos eram maridos e esposas de todos. Ninguém era de ninguém e todo mundo era de todo mundo. Essa era a sociedade em tempos remotos, a sociedade feliz e igualitária. Numa sociedade assim incestuosa, ninguém sabia quem era pai de quem era irmão de quem. Então, evidentemente, os pais tinham relacionamentos sexuais com as filhas, e irmãos tinham relacionamentos sexuais com as irmãs, sem saber de nada, né? Mas não ligavam também se tivesse, porque era assim que funcionava. E o que acontecia? Numa sociedade assim, promíscua e em que não há o pertencer, ela não é monogâmica, né? ela é nem poligâmica, ela é simplesmente aberta, ela não tem entraves, é uma sociedade sexualmente livre de entraves, essa é a expressão que ele usa no livro, é uma sociedade sexualmente livre de entraves. Numa sociedade assim, você só sabe quem é a mãe, você não sabe quem é o seu pai, você só sabe quem é sua mãe. Consequentemente, quem tem maior preeminência numa sociedade assim é a mulher e não o homem. Todo mundo sabe quem é a mãe, mas ninguém sabe quem é o pai. Então a mãe é a figura central. A sociedade então ela é matriarcal, centralizada na mãe. A mãe é que tem autoridade, a mãe é que tem influência, a mãe é que é respeitada. Na concepção de Engels e dos seus amigos, né, quando a sociedade mudou e ela se tornou monogâmica, isso foi um terrível retrocesso. Por quê? Isso foi um retrocesso em vários sentidos. Em primeiro lugar, isso aconteceu porque os homens quiseram deixar os seus bens para alguns herdeiros, mas não sabiam quem eram os seus herdeiros. E por terem apego muito grande aos bens materiais, eles resolveram então escolher uma mulher só, para definir melhor quem eram seus filhos, e terem uma prole definida, para deixar a sua propriedade para essa prole. Então, por causa do casamento monogâmico, o que aconteceu? A mulher perdeu a sua posição elevada, e surgiu a propriedade privada. A mulher perdeu o seu status elevado, agora é o homem que está mandando, e além disso surgiu a propriedade privada.
Então, para nós restaurarmos a felicidade do homem antigo, o que temos que fazer? Nós temos que devolver à mulher o seu lugar de outrora. Ela deve ser novamente uma figura importante e de destaque na sociedade, numa sociedade sem limites de moralidade nenhum. Temos que restaurar a sociedade promíscua e incestuosa, temos que restaurar isso. Temos que restaurar a mulher, a sua posição de matriarca, a posição que ela tinha no matriarcado, e temos que acabar com a propriedade privada, que é resultado do casamento monogâmico. Então, qual é a proposta que existe em algumas filosofias, em alguns partidos políticos, em algumas pessoas de influência por aí afora? A proposta é essa: nós temos que criar uma sociedade nova, em que haja promiscuidade sexual. Então nós vamos apoiar o divórcio, vamos apoiar o aborto para que haja mais liberdade sexual, vamos apoiar a ideologia de gênero, vamos apoiar todo tipo de promiscuidade sexual, vamos apoiar isso ao máximo. Esse é o primeiro fator. Segundo, vamos atacar a ideia de liderança masculina. Temos que resgatar o matriarcado. E vamos acabar com a propriedade privada. Nós temos que incentivar os assaltos, invasões de terras, temos que incentivar tudo isso. Então, por trás dessas práticas todas, existe uma filosofia de felicidade. Existe um conceito de felicidade. O que é felicidade? Felicidade é viver numa sociedade sexualmente livre de entraves, uma sociedade matriarcal e uma sociedade sem propriedade privada. Então, esse é o objetivo do feminismo. O feminismo é uma vertente dentro disso, na medida em que ele defende a sociedade matriarcal. Nada é meramente em favor da mulher. É mais longe a questão. A questão vai mais longe. Okay? Muito bem, vamos encerrar aqui a parte de perguntas com o Bruno. Boa noite, pastor. Boa noite. Uma pergunta dentro da mensagem do senhor. O senhor deu as 4 palavras, né? E eu queria saber, na opinião do senhor, qual delas o senhor acha que nós, homens, somos mais devedores e onde nós deveríamos priorizar, resgatar o conceito disso nas nossas vidas práticas, né? Dessas 4 palavras que o senhor expôs. Quando eu falei a palavra missão, foi a última palavra que eu falei, né? A palavra missão traduzida na Revista Atualizada como missão. Eles cumpriram a sua missão e voltaram de Jerusalém. Né? A palavra missão, como eu disse enquanto eu pregava, é a palavra diaconia. Eu acho que nem todo homem ele pode exercer o diaconato. Nem todo homem crente pode exercer o diaconato. Por quê? Porque o diaconato, ele requer, como um ofício eclesiástico, ele requer o preenchimento de certos requisitos que estão elencados em 1 Timóteo 3. Então, para exercer o diaconato, eu tenho que preencher aqueles requisitos. E às vezes, até por situações alheias à minha vontade, por questões que eu não tenho controle sobre elas, eu não posso exercer o diaconato por não preencher aquilo. Nem sempre são questões morais, são questões que eu não consegui alcançar. Então, nem todo homem da igreja pode exercer o diaconato, mas todo homem da igreja deve exercer a diaconia. Ele não é um oficial da igreja, mas ele é alguém disposto a servir. Ele é alguém pronto a trabalhar, a arregaçar as mangas e cumprir certas missões, certos serviços, certos trabalhos. A palavra diaconia, de onde vem o verbo diaconel, que não tem como traduzir exatamente para o português, essa palavra significa servir às mesas. A rigor, se eu quiser levar isso adiante, essa analogia, essa figura que a palavra evoca à frente, eu devo comparar o diaconizar, criando um verbo agora novo, né? O diaconizar, a um garçom. Ele serve as mesas.
E o que o garçom faz? O garçom, ele está ali pronto. Ele está ali, eu estou aqui, ele está presente aqui na igreja, ele está observando do que as mesas estão precisando. Aquela mesa precisa passar um pano, aquela mesa precisa servir tal coisa, aquela mesa precisa de um cadeirão para criança, aquela mesa precisa mover um pouco para cá porque está apertada. Ele é alguém atento, com aquela disposição contínua de trabalhar. Ele serve as mesas. Chegou o momento de trazer o prato, chegou o momento de servir o alimento, chegou o momento de colocar suco no copo, né? Ele está ali o tempo todo pronto. Alguém o chama, de pronto ele aparece ali e está lá pronto a servir. É isso que falta nos homens de hoje. É muito triste perceber isso. Não tem havido na mente do homem crente a mentalidade diaconal. Os homens têm que aprender a diaconizar, a servir, a trabalhar. Isso se refere a qualquer coisa. Quem colocou essas cadeiras aqui? Quem ajeitou tudo isso aqui hoje? Alguém fez isso. Alguém hoje diaconizou. Tinha que, cada um que está aqui, membro desta igreja em especial, deveria estar aqui colocando essas cadeiras. Claro, eu sei que tem limitações, já está trabalhando, mas eu me refiro a essa disposição, né? O pastor e os líderes têm que contar com os homens da igreja, sabendo, olha, preciso de alguém para buscar o preletor, tem que ser num carro bom. Estou brincando. Precisa de alguém para recolher as cadeiras. Precisamos de alguém para arrumar os banheiros que estão lá. O zelador não veio hoje, adoeceu. Precisamos de alguém para abrir o portão, alguém para olhar os carros. Os homens têm que diaconizar. Está muito difícil isso hoje em dia. Eu não sei aqui no Ceará, mas em São Paulo está muito difícil. E isso está contagiando as mulheres. As mulheres estão começando também a parar de diaconizar. Poucas estão se dispondo a trabalhar na igreja. Isso parece que contagia. E eu creio que a culpa, grande parte da culpa é dos homens, que eles devem ser o modelo, eles devem tomar as rédeas e trabalhar mais com vigor e afinco. Eu acho que a palavra missão, diaconia, seria a palavra que eu mais estimularia os irmãos a desenvolverem. Tem que sair do marasmo. Nossa, tem cara que é uma mosca morta, desculpa falar. Aí tem homem que é uma mosca morta, meu Deus. Eu vejo, não é, meu Deus, acorda, meu amigo. Vai pegar para o Glorinha, tá. Já acorda, precisamos de você. Estamos aqui com tantas necessidades. Venha nos ajudar. E estão lá, deitados eternamente em berço esplêndido. Então, isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Tem que haver a diaconia. Pastor, você quer que eu fale aqui, Dudu? Você vai subir aqui? Então sobe aí, pode subir. Irmãos, eu escrevi alguns livros no passado, mas eu não pude trazer todos eles, porque eles se esgotaram, felizmente se esgotaram. Mas eu trouxe só 2 e pouquinhos, porque não dá para trazer na mala, é muito pouco peso que pode trazer. Eu trouxe este livro, eles falaram sobre o inferno, eu tenho só 15 exemplares dele. É um livro sobre a história da igreja no século II. Então, os irmãos que querem saber o que aconteceu depois que os apóstolos morreram, este livro conta essa história. São aspectos ligados a doutrinas que se desenvolveram na época, desvios doutrinários, obras escritas no século II, cartas, livros escritos na época, enfim, tem aqui toda uma análise do cristianismo no século II. Se você quiser, eu tenho só 15 exemplares.